Graças e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por esse dia 12 de junho de 2026 e nós meditaremos na palavra do Senhor nesse dia no livro de Daniel, capítulo 3, e vamos lá no versículo 14. E nesse versículo nós encontramos: Nabucodonosor falou e lhes disse: Isto é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego? Vós não serviu aos meus deuses, nem adorais a imagens douradas que eu ergui? Essa é uma história muito famosa, né, que tem uma lição bastante, vamos dizer assim, conhecida e compreendida por todos nós. Homens do Senhor, sujeitos à turbulência, sujeitos a dificuldades, sujeitos a provações, sujeito ao medo, sujeito à aflição. Ele se vê numa situação muito complexa. Muito complexa, mas durante o texto bíblico em nenhum momento mostra esses aspectos que eu falei. Turbulência, agonia, angústia, sofrimento. Muito evidentemente, é possível que os personagens dessa história tivessem algum ressentimento, mas dentro do texto bíblico não é esse o foco. O foco, na verdade, é a confiança que esses homens têm em Deus. O governador, ou o rei Nabucodonosor, manda construir uma imagem, e essa imagem, ela tinha, vamos dizer assim, ela tinha a referência para que o povo olhasse Nabucodonosor como Deus e lhe referenciasse, lhe oferecesse tributos, honrarias, devoção, adoração, submissão. Por si só, as pessoas novamente se submetem à vontade de um rei. Mas esse rei aqui, ele queria um pouco mais. Ele era Nabucodonosor, o grande conquistador. E, então, ele ao criar essa estátua, ele cria um decreto. E segundo aqui o texto bíblico que nós lemos, ou que está aqui nesse capítulo, quando tocasse determinados instrumentos musicais, uma série de instrumentos que o povo, e aí a expressão aqui no versículo 4, ele diz assim: Então o arauto exclamava alto, ordena-se a voz, ó povo, nações e línguas. Ou seja, era muito mais do que aquilo, era praticamente todos deveriam se submeter à adoração. E isso, quando a gente fala dessa forma, deveria por todo o domínio dos babilônicos. Só que o povo fazia isso, o povo se prostrava, o povo o adorava. Mas no meio desse povo nós tínhamos uma classe, um grupo, que seria os judeus, e aqui ele reservou aqui na história esse grupo pequeno, que é dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembrando que esses nomes são nomes são nomes babilônicos, porque na verdade o nome deles, na sequência que eu li, é Ananias, Misael e Azarias. Esse é o nome de batismo, o nome dos judeus. Então, esses homens lembram que, assim como Daniel, eles tinham aquele voto de não se entregar as iguarias, entregar a mesa do rei, entregar as bebidas, entregar as luxúrias, se entregar aos caprichos, ou seja, eles não queriam se submeter a arriscar a sua identidade de homens tementes ao Senhor, de homens que serviam ao Senhor aqui, por uma possibilidade de uma vida aparentemente farta, uma vida de maior facilidade no meio do povo que era cativo, já que eles também eram cativos, mesmo que eles vivessem dentro do palácio, numa situação mais privilegiada, vamos dizer assim. Mas esses homens, apesar de já ocuparem posições significativas, né, porque eles eram chamados aqui eles tinham sido colocados sobre os negócios da Babilônia, né, administradores ali, posições importantes, e eles acabavam não se referenciando, não adorando o rei. E isso servia como, vamos dizer assim, talvez um estímulo, um mau exemplo para que o povo pudesse se rebelar. Afinal de contas, existia um decreto e palavra de rei tem que se cumprir. E aí, homens caldeus, que certamente já tinham um olhar negativo sobre os judeus, principalmente porque quando você vê pessoas, em tese de fora, estrangeiros, ocupando uma posição que é sua, a gente começa logo a questionar, mas essa posição não é para quem é filho da terra, não é para nós somos daqui, por que ele deixa pessoas que vêm de fora ocupar nossos espaços, de repente governar sobre nós? Esse tipo de pensamento está sempre permeando, rondando a cabeça dos homens e das mulheres, do povo no geral, porque acaba se submetendo, vamos dizer assim, ficando receosos, porque a posição de autoridade, a posição de destaque, a posição de importância, todos querem ocupar. E na hora que eles são questionados e que são indicados ao rei, que são levados à presença do rei, o rei questiona eles. O rei questiona eles porque eles não adoram, porque eles não se prostram diante das imagens, fazendo uma referência ao rei que, inclusive, era o que garantia eles vivos, né? Então, Nabucodonosor vai e resolve dar uma oportunidade para aqueles homens que, supostamente, aos olhos daqueles babilônicos, ou do rei babilônico, estavam equivocados, estavam falhando,
mas devido à importância, já que ele era 10 vezes mais sábio do que os caldeus, segundo o próprio rei, então, foi dada uma oportunidade para eles. Só que nessa oportunidade, o rei diz assim, que eles deveriam, quando estiverem prontos, se vós estiveres prontos, ou seja, se aquilo não era um acontecimento fortuito, se não era da vontade deles, ele diz assim, eles deveriam, então, adorar essa imagem que ele fez, e ele dizia mais, mas se não adorassem, eles seriam lançados dentro da fornalha do fogo ardente. E aí vem um grande erro, entre muitos erros que nós cometemos, o rei comete. Porque aqui no texto bíblico, no versículo 15 da King James, ele diz assim, lá para o final, ele diz assim, mas se vós não adorardes, sereis lançados na mesma hora ao meio de uma fornalha de fogo ardente, né? Aí até aí parece tudo legal, mas aí ele mete, e quem é esse Deus que vos livrará de minhas mãos? Opa! Lembra que essa imagem era uma imagem praticamente de um Deus? Lembra do sonho de Daniel, falava sobre a imagem da estátua do grande homem do império? Lembra? Parece que Nabucodonosor não tinha entendido muito bem esse processo. Então ele se lança agora de Deus para Deus. Olha, quem é esse Deus para tirar das minhas mãos? Um grande erro do rei, mas aí vem grandes respostas então daqueles que vão ser açoitados, que vão ser mortos, judiados, maltratados, violentados e que vão ser queimados, na verdade. Os jovens lhes responderam assim, está no verso 16, Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder nessa questão, ou seja, eles não têm medo, eles não demonstram temor, eles têm firmeza naquilo que eles vão dizer, porque eles têm confiança, eles têm propósito, eles têm alinhamento. Aqui dentro do nosso mundo cristão, nós diríamos, eles têm fé. Eles conheceram ali a verdade, e essa verdade que eles foram instruídos, eles não queriam se afastar, eles estavam dispostos a qualquer mão. E aí esses jovens dizem que este Deus, que era o Deus que eles serviam, e não o Deus da estátua, ele era capaz de livrá-lo. Mas se ainda assim, que ele não se fosse da vontade dele não livrar, quando ele fala isso, ele diz assim, mas ainda assim eles não se prostrariam nem adorariam a imagem do rei. Você vê a posição, né? O normal é a gente recuar diante de tanta dificuldade. Eles não recuaram, eles se mantiveram fortes, eles se mantiveram firmes. O propósito estava ali, a certeza estava ali, a confiança estava ali. E aí não deu outra. Então, eles foram conduzidos ao fogo. Mas as coisas sobrenaturais já começam a acontecer isso, que na hora que eles vão ao fogo, os primeiros a serem queimados são justamente os homens que estão levando eles, pobres homens insensatos. Né? Pobres homens insensatos. Esses. E a gente, por muitas vezes, a gente é comandado, porque a Bíblia fala que a gente deve obedecer às autoridades. Né? Esses aqui estavam obedecendo às autoridades. Não sei nem o que eles tinham no coração dele, mas foram os primeiros a ser queimados. Porque lembra-te, você deve lembrar, o rei, usando a sua força de rei, agora desafiou o Deus, porque ele disse, quem é o Deus? Quem é esse Deus que vos livrará de minhas mãos? E aí Deus já dá o primeiro sinal, quem é esse Deus? E para ficar mais fantástico ainda, os jovens são jogados dentro da fornalha e o rei fica estupefato, fica atônito, fica surpreso quando ele olha 4 pessoas andando no meio do fogo. E aí, a sua visão, os seus olhos, naquele momento, compreendem o poder daquele Deus. Você viu? Aí ele manda tirar, aí ele grita para os jovens sair de dentro da fornalha, e os jovens saem completamente sã, puro, saudável, sem sofrimento, sem marcas, sem nada. E aí a gente fica pensando, né, quando há versículos bíblicos que quando você está sob a proteção do Senhor, nada, né? Nada, não há fogo, não há precipício, não há nada que possa te ferir, que possa te causar temor. Primeiramente é o temor, o pavor, o medo que eles não tinham, eles não tiveram, diante de uma situação completamente desfavorável a ele. E o que acontece nisso? Há uma rendição momentânea ali, há uma rendição especial naquele momento em que aquele rei, quais são as palavras que ele diz? Ali está no versículo 28. Então Nabucodonosor falou e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e mudaram a palavra do rei e cederam os seus próprios corpos para que não servissem e nem adorassem a qualquer outro Deus, exceto o próprio Deus. Quem está dizendo isso é um homem que até há pouco havia desafiado Deus. Havia querido ser mais forte que o próprio Deus. E aqui ele diz. Ele dá um testemunho desse maravilhoso.
dizendo que os jovens, né, que os jovens, através da sua postura, através da sua confiança, através da fé, através da firmeza do propósito, mudaram a palavra do próprio rei. E o rei, então, decreta que toda a nação não poderia falar nada contra o Deus daqueles jovens. E se assim o fizesse, eles seriam cortados, destruídos, e sua casa feita um monturo, ou seja, feita uma desolação. Porque, segundo o rei, não existe nenhum outro Deus que possa livrar dessa forma. Nenhum outro Deus. Você tem essa certeza? Você já passou por essa experiência? Você já desafiou Deus e foi surpreendido dessa forma? E depois houve o arrependimento e uma confissão da tua própria boca sobre isso? Reflita sobre isso. Que Deus possa nos cuidar, meu irmão.